Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de automação industrial. Na aula de hoje a gente vai aprender os módulos de entrada e saída. A gente vai falar um pouco sobre as interfaces de entrada e saída que eu tenho no meus CLPs, como é que eles funcionam, qual é a interface de entrada e saída, como é que elas são e onde elas estão compostas lá no meu CLP. Vai saber também como é que é feito o endereçamento das entradas e saídas, como é feita a codificação dos CLPs, como é armazenado na minha memória. Vai também aprender sobre as diferenças dos módulos discretos e analógicos dos meus módulos de entrada e saída. E, por fim, como é feita a organização da memória de programa de um computador, de um CLP no caso. Então vamos iniciar falando sobre as interfaces de entrada e saída. Bem, vocês sabem que as interfaces de entrada e saída do meu CLP, elas podem estar compostas de duas formas. Eu posso ter as entradas e saídas que são compostas em módulos. Então eu tenho vários módulos no meu CLP e eu tenho dentro desses módulos as minhas entradas e saídas. Então cada um desses componentes aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Show. Cada um desses módulos aqui vai ser um módulo de entrada ou um módulo de saída, dependendo da especificação, claro, que eu precisar. Então, esse é um módulo, por exemplo, que ele é numerado. Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e assim sucessivamente. Normalmente, se vocês verem aqui, essa imagem dá para ver, o verdezinho são módulos de entrada e esse laranja são os módulos de saídas. Nesse tipo de CLP, nesse CLP aqui específico, tá? Claro que variando da fabricante eu também vou ter especificações diferentes, cores diferentes e até formatos diferentes de entrada e saída. É importante dizer que entrada e saída é justamente onde eu tenho a comunicação do meu CLP com o meu mundo real. Então, é onde eu passo as informações da minha planta, os valores dos sensores de temperatura, pressão, de fim de curso, enfim, e eu passo essas informações para o meu CLP. E a partir dessas informações, o CLP vai poder computar e tomar decisões e enviar essas decisões para o módulo de saída. É o módulo de saída que envia as tensões para a minha planta para ela ser atuada pelos meus atuadores. Então, envia um nível de tensão específico, envia um sinal positivo a digital, 5 volts, menos 5 volts, ou envia uma faixa de tensão, dependendo da configuração que você precise. Então é nesses módulos que eu tenho justamente os meus conversores analógicos digitais. Nos meus conversores analógicos digitais é onde eu faço a conversão do sinal que está chegando pelo meu sensor. Então, meu sensor ela vai ter um valor analógico, normalmente. Claro que eu vou ter também entradas que podem ser digitais, mas se eu estou falando de sensor de temperatura, sensor de pressão, por exemplo, esses são valores analógicos. Então, eu tenho que transformar eles para valores digitais e aí sim eu consigo trabalhar ele no meu CLP. O CLP vai fazer o processamento apenas dos valores digitais, não dos valores analógicos. Então, como eu estava falando aqui para vocês, eu tenho dois tipos de CLPs. Nosso CLP modular, como a gente já viu na aula passada, que ele é composto por módulos, então eu consigo encaixar várias interfaces de entrada e saída, dependendo do que eu precise, dependendo da quantidade de entradas que o meu programa precise, ou também eu posso ter um CLP compacto, que é composto basicamente dessa forma. Eu tenho em cima as minhas entradas com especificações, por exemplo, essa aqui são só entradas contínuas. Essa aqui são entradas de corrente alternada, mais um nível de tensão aqui descrito. E assim sucessivamente. No meu módulo compacto, eu tenho uma quantidade de entradas e saídas já pré-definidas. Eu não posso acrescentar mais. Se eu precisar de mais entradas e mais saídas, eu vou precisar de um outro CLP, umas outras configurações que podem ser feitas. É na estrutura modular onde meus módulos de interface de entrada e saída, eles são responsáveis por receber os sinais da máquina, do meu sistema, do meu processo, e a partir dele processar para conseguir fazer uma computação e assim tomar a melhor decisão possível que foi definida lá pelo meu
controlador. Então, obrigatoriamente, quando eu estou falando do meu CLP modular, eu vou ter um módulo que é o meu módulo de processamento, ou o meu processador. É aqui que está a minha CPU. Então, esse módulo aqui em verde é a minha CPU. E eu vou ter vários módulos que eu posso ir acrescentando dependendo da quantidade de entradas e saídas que eu precise. Como eu falei para vocês, meus módulos eles são numerados a partir de 0, onde 0 é o meu processador, o meu módulo do meu processador, e 1 já são minhas interfaces de entrada e de saída, dependendo da minha aplicação. Vocês vão ouvir muito isso durante essa aula aqui, dependendo da minha aplicação ou dependendo do fabricante. É claro que aqui eu vou passar para vocês um aspecto mais geral do CLP, como é que ele se comporta, como é que ele é configurado e etc. Mas sempre que vocês forem trabalhar com CLPs, com qualquer dispositivo eletrônico, olhem o que é inimigo de todas as pessoas: o manual. Peguem o manual e interpretem o manual da melhor forma possível. E aí você vai conhecer meus limites de tensões, meus limites de correntes, a quantidade de entradas e saídas possíveis, a capacidade de processamento, a precisão dos bits da minha CPU e etc. E tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu estou fazendo o meu projeto de controle utilizando o CLP. O CLP é uma máquina extremamente poderosa, mas ela também tem limitações. E cada CLP tem a sua, cada fabricante tem a sua, que depende justamente de qual aplicação ou para que aquele CLP foi voltado ou foi pensado inicialmente. Então é sempre interessante vocês olharem o manual, olharem o datasheet do CLP como um todo, para poder aí assim interpretar a melhor forma possível de utilizar ele na sua aplicação. E, como eu estava falando para vocês, quando eu tenho o meu processador e o meu CLP em módulo, eu chamo essa parte dele de rack. Então, esse rack ou gabinete é composto por vários módulos que eu posso ir acrescentando, dependendo da minha aplicação e dependendo da minha necessidade, meus módulos de entrada e saída conforme eu for precisando. Então, eu começo com sempre o módulo 0, que é o meu módulo do processador, uma fonte de energia, power supply, e eu posso ir acrescentando a quantidade de entradas e saídas que eu quiser, e posso até inclusive ter, por exemplo, esse CPU aqui que está demonstrado, ele cabe 6 slots de entrada e saída, mas eu posso ter um slot dedicado para comunicação, eu posso ter um slot vazio, e eu uso essa placa fechada quando eu, por exemplo, não preciso dos 6 slots, preciso só de 3 slots, por exemplo, e fecho 2 slots, por exemplo, eu uso uma plaquinha cega, que a gente chama, que ela não serve nem de entrada nem saída, é uma plaquinha mesmo, com nenhuma entrada e nenhuma saída. Isso nos ajuda a proteger essa parte que é extremamente importante, extremamente sensível do nosso CLP, que é o backplane. Eu vou aproveitar e já explicar o que é o backplane, e quando chegar nessa parte aqui eu já pulo. O backplane ele é responsável pela alimentação de energia dos meus módulos. É ele quem é responsável por passar a energia que a placa-mãe recebe, ele é a placa-mãe, e vai distribuir essa energia conforme os módulos precisam. Então, meu módulo precisa de uma tensão de 5 volts, então vou alimentar esse meu módulo de entrada com 5 volts. Meu módulo de saída precisa de 3 volts. Eu tenho que ter a preocupação de como fazer a sintonia fina da energia, nesse caso, selecionar a melhor alimentação ou a alimentação adequada, melhor dizendo, para cada um dos meus módulos de entrada e saída. Se eu não fizer dessa forma, eu posso acabar queimando um dos módulos. E isso é prejudicial, a gente nunca quer que isso aconteça. Então, é esse backplane power, ou placa-mãe mesmo, que dá a alimentação do meu sistema, dos meus módulos, que é passada através do meu power supply. Meu power supply, minha energia que vem de uma tomada, por exemplo, ele traz essa alimentação para cada um dos módulos, que é dado justamente por esse
Backplay. Uma das vantagens e uma das funcionalidades mais interessantes do CLP é a utilização e a possibilidade de utilização de estruturas e módulos remotos para fazer a leitura e o processamento de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui um CLP mais complexo, mais completo, com mais entradas e saídas, que se comunica com uma outra parte ou um outro módulo do meu CLP que está instalado mais próximo aos dispositivos de campo. Assim eu consigo ter valores melhores de entrada com menos erro. Lembrem-se, toda a vida que eu estou medindo tensão, eu tenho corrente de fuga, tenho ruído, tenho interferências do meio externo, temperatura pode influenciar na condutividade do material, eu tenho resistência e etc. Eu vou precisar sempre ter um caminho mais curto do sensor para o meu módulo que está sendo lido esse valor. E a melhor forma de se fazer isso é com módulos separados de entrada e saída, onde esse módulo de entrada e saída ele fica mais próximo ao meu sensor e mais próximo também ao meu atuador do que meu módulo de processamento mais complexo, mais completo. Assim, eu tenho uma segurança que eu estou lendo o valor correto do meu sensor, então eu estou lendo sem grandes interferências. Assim eu estou priorizando a segurança do meu processador, que não está tão perto do atuador, que ele é radioativo, por exemplo, que ele emite tensões altas e tensões mais que podem chegar a danificar o meu processador. Eu tenho a segurança que, se alguma coisa de errado acontecer, ele vai queimar apenas esse módulo remoto e não o meu módulo do processador, o meu módulo do CLP, que a gente vai chamar aqui de CLP mestre. É esse CLP que vai fazer o processamento de todas as entradas e saídas e enviar essas informações tanto ao processo que está sendo ligado diretamente a ele, quanto ao processo que está sendo ligado a esse módulo aqui remoto. Então, esse módulo aqui remoto, ele recebe as informações do sensor e envia essas informações do sensor aqui na entrada para o meu módulo mestre. Ele vai enviar e vai receber desse meu módulo um valor de saída, um valor pré-processado através desse cabo de comunicação. Depois de processado, depois de decidido, o controlador quem vai tomar as melhores decisões. O meu processador está exclusivamente nesse módulo local, que eu chamei de entrada e saída local. Então, todas as informações desse módulo aqui são processadas por esse outro módulo. E assim, todos os cálculos e as respostas do controlador são enviados de volta pelo mesmo canal de comunicação para a minha estação remota. Essa estação remota aqui, por fim, vai pegar essas informações se foram processadas, esse sinal que ele recebeu, processar novamente ele, tem um processamento simples para enviar através dos meus cabos de saída. Então ele quem vai dizer como o atuador terá que agir. Então eu vou pegar essas informações que veio aqui da plataforma de comunicação e enviar essa tensão aqui para o meu atuador. E aí meu atuador vai agir lá na minha planta da forma que eu quero, processado da forma mais adequada pela decisão que foi tomada por um processador que não está presente, não está tão próximo ao meu sistema ou ao meu processo. O meu processador está remotamente tomando essas decisões a partir de um canal de comunicação que foi passada por essa estrutura remota inicial. Então agora vamos estudar um pouco de como é feito o endereçamento dessas entradas e saída, porque é bem interessante e isso impacta diretamente como é feito as análises e os programas que a gente acaba fazendo no CLP, que eu sempre tenho um endereçamento de entrada e saída. Afinal de contas, o meu módulo de entrada e saída ele é armazenado em certos arquivos que são responsáveis por
armazenar o programa, armazenar os dados de entrada, armazenar os dados de saída, armazenar o programa de usuário. A gente aprendeu isso quando viu lá na aula passada os módulos e os componentes de um CLP. Então a gente aprendeu que tem essas funcionalidades e como será que as informações são guardadas lá no meu CLP, lá na minha memória. É interessante fazer essas análises para que a gente consiga conhecer melhor o CLP e assim trabalhar ele com toda a funcionalidade. O sistema de memória do CLP armazena as informações relativas ao estado de todas as entradas e saídas e as acompanha utilizando um sistema de endereçamento. Os métodos de endereçamento de entrada e saída de CLP são bastante semelhantes, palavras e bits. Os métodos de endereçamento de entradas e saídas, eles são praticamente os mesmos. Eu vou ter várias páginas que eu vou guardando as informações, seja na forma de bit, seja na forma de palavra, eu vou guardando em determinados endereços que depois eu posso acessar e enviar determinada atenção ou saber qual valor está sendo lido naquele exato momento. E como é feito esse endereçamento? Um exemplo bastante conhecido e bastante didático é o exemplo da Allen Bradley, que é um controlador modular, CLP modular, que eu tenho várias entradas e várias saídas dependendo da minha aplicação. E ele indica o funcionamento ou o endereçamento das minhas entradas e saídas a partir dessa forma aqui, que é bem interessante e que é também usada como padrão por várias indústrias também. Então vamos lá, eu uso I12/04 ou eu posso utilizar, por exemplo, O0206. Inicialmente, eu indico uma letra, I ou O. Como vocês já devem imaginar, I é para entrada, input, e O é para saída, output. Então, dependendo da minha codificação, eu estou indicando se é uma entrada ou uma saída. E isso ajuda, quando a gente estiver lá na frente fazendo o projeto de ladder, indicar qual é exatamente a entrada que eu estou utilizando para um determinado sensor, para um determinado push button e etc. Em seguida, esse número em roxo, eu represento qual é o slot onde aquela entrada está localizada. Então, por exemplo, aqui eu tenho 12. Isso quer dizer o quê? Que lá no espaço 12, eu tenho módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 12, é onde está essa entrada que eu estou lendo nesse momento. Então, módulo 12 e 04 informa, o número depois da barra, informa em qual endereço está sendo guardada aquela imagem ou aquela informação. Então, eu vou armazenar lá na minha memória do meu CLP, lá no espaço 04, a informação da entrada que está presente lá no meu slot 12. E da mesma forma, de forma semelhante, eu tenho a codificação e endereçamento para minha saída. Então, nos módulos discretos de cada dispositivo de entrada e saída, é endereçado a um bit específico na memória do CLP. Aqui é um exemplo de endereçamento, um exemplo de codificação, que ele é feito da seguinte forma. Por exemplo, aqui eu tenho dois dispositivos de entrada, uma chave e um push button, que eu tenho a seguinte forma. Esse aqui é o módulo 1 e esse aqui é o módulo 3. Aqui está sendo indicado, ó, saída, módulo 3, e aqui entrada, input, módulo 1. E estou lendo o valor lá na posição 0. Então, essa posição aqui é a posição 0 que vai ser guardado no meu endereçamento. Aqui eu estou lendo o valor 1. E nesse aqui, o que é que significa? Uma entrada no meu módulo 1. No meu módulo 1 quer dizer toda aquela plaquinha que está lá presente. Então, toda essa plaquinha aqui que está presente lá na minha CLP na posição 1. Então, eu estou lendo esse valor aqui dessa entrada aqui, que nesse caso, ó, aqui é uma demonstração, eu estou lendo o valor 0. Se eu quiser codificar esse sistema
utilizando o CLP, utilizando o Ladder, que é a linguagem de programação mais voltada e mais utilizada para CLPs, eu posso codificar da seguinte forma. Eu tenho esses dois tracinhos aqui, que lá na frente, na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai analisar o que é cada elemento desse, para ficar bem claro para vocês. Eu codifico quais são as minhas entradas. Então, minha entrada input 1/0, então, no módulo 1 na posição 0 e no módulo 1 na posição 1. Essas duas entradas vão gerar uma saída lá na output 3. Então, no módulo 3, eu acabei apagando. No módulo 3, na posição 0. Esse módulo aqui não está sendo utilizado, então lá na posição 3 eu envio a informação que foi processada aqui. É claro que aqui eu estou falando especificamente de valores digitais, então 0 ou 1. Em sinais analógicos, por exemplo, eu tenho uma diferença. Enquanto aqui eu estava me preocupado com bit, agora eu não tenho mais bits. Eu vou me preocupar em armazenar toda a palavra que corresponde ao endereço e ao mapeamento possível que o analógico me fornece. A gente vai aprender como são essas palavras lá na frente, quando a gente estiver nessa seção aqui, que está preocupada justamente com minha entrada e saída analógica. Mas a codificação ela segue o mesmo princípio. O que eu não vou armazenar necessariamente são os bits, o bit específico 0 ou 1. Eu vou armazenar agora uma palavra completa. Então tem essa diferença quando a gente trabalha com analógico e digital. Novamente, no digital eu armazeno, como eu mostrei aqui para vocês, eu armazeno o bit 0 ou bit 1, dependendo do meu estado das minhas entradas. E na minha entrada e saída analógica, eu vou armazenar a palavra como um todo. Eu não tenho mais um único símbolo ou um único bit. Eu tenho uma palavra completa que vai representar um valor que foi lido lá naquela minha entrada ou um valor que vai ser aplicado lá na minha saída. A maioria dos CLPs, eles têm um bloco de bornes, que é chamado de bordoneira, que serve para fiação. Esse módulo é basicamente um módulo que serve para passar todos os fios e conectar os fios de entrada com o meu CLP ou meus fios de saída lá com o meu atuador. É um módulo que ele é bem simples, vocês encontram um vídeo. Na verdade, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre o que é uma régua de Born, que ele explica, um vídeo que explica bem direitinho como é o funcionamento, como é que se comporta uma régua de Born e para que é utilizada no final das contas. Mas é basicamente para fazer as ligações dos fios. E essas ligações, quando apresentam algum problema, eu costumo só retirar esse Born por completo e acabar substituindo ele por outro. É um módulo relativamente barato, mas que serve justamente para fazer essas ligações. Bom, os módulos de entrada e saída discretos, eles são vários tipos de entrada e saída que podem ser do tipo discretos, como, por exemplo, push buttons, sensores de fim de curso, relés específicos podem também funcionar dessa forma, tem sensores de proximidade, eu tenho detectores de presença, detectores de pressão e assim sucessivamente. São produtos e sensores bastante simples de serem implementados, mas que são também bastante utilizados na indústria. E com base neles, eu posso tomar determinadas decisões. Tomando essas decisões, para tomar essas decisões, eu tenho que chegar lá no meu CLP. E meu CLP tem que ser capaz de processar também sinais digitais, sinais discretos, que só possuem valores zeros e uns. E eu também posso ter saídas que funcionam também dessa forma. Seja um acionador de motor, nesse caso um starter de um motor, seja relé, e aqui eu estou falando especificamente de relé voltado para acionamento e não relé para controle. Temos também luzes indicadoras de alarme, pode seguir que está tudo bem funcionando como deveria. Eu tenho também colunas de sinalização específica de como está funcionando
o meu sistema. Então, tudo isso são entradas e saídas discretas que o meu CLP tem que ser capaz de interpretar. A maioria dos CLPs tem essas especificações lá quando você lê o datasheet. Quantas saídas discretas, quantas saídas digitais, quantas saídas analógicas e quantas entradas analógicas ele possui. Cada módulo desse, ele é alimentado especificamente com um sinal discreto por alguma fonte de tensão fornecida no campo. E essas fontes de tensão, ela tem um range de atuação, um range que ela pode alimentar os meus sistemas. Aqui embaixo está uma tabelinha de um datasheet que eu peguei para vocês analisarem quais são as variações de tensões possíveis que podem ser recebidos pela interface de entrada. E aí, nesse datasheet aqui, que eu acho que foi esse da Bradley, esse aqui, isso, eu tenho esses valores de tensão, ou essa variação de tensão nas minhas interfaces de entrada discretas e também analógicas. Percebam que eu tenho tanto entradas DC quanto entradas AC, de corrente alternada e corrente contínua. E também tenho entradas digitais do tipo 5 volts, que é aí a nível de transistores. Como também eu tenho, olhando minhas interfaces de saídas, eu tenho exatamente as tensões até 230 e também tenho as minhas saídas digitais. Como eu já falei para vocês, como eu já adiantei esses slides para vocês, só uma rápida revisão. Esses módulos eles são alimentados através dessa placa-mãe, desse backplane, que passa tensão através desses cabos ou dessa estrutura metálica para os meus módulos que são encaixados nela para serem alimentadas. Tanto os meus módulos de entrada e saída, como meus módulos de comunicação e etc. A gente sabe que o sistema ele trabalha com 220 volts, 110 volts, mas na verdade a gente tem que ter cuidado também com meu sistema digital ou minha CPU. Agora eu estou falando especificamente da CPU e não mais do CLP como um todo. Ele trabalha com eletrônica fina. Ele vai ter diodos, resistores, capacitores que trabalham até no máximo 5 volts. Então, enviar tensões de até 200 volts, 220 volts, 230 volts pode danificar essa eletrônica fina. Então, é por isso que nos meus módulos de entrada e saída, obrigatoriamente eu tenho um isolador óptico. E como é que funciona esse isolador óptico? É justamente como está mostrado aí na figura para vocês. Eu tenho uma ponte retificadora e também diodos de detecção de nível que vai diminuir a minha tensão para ser enviada através de um LED emissor de luz e um circuito, um detector de luz para gerar corrente, e essa corrente vai ser detectada pelos meus circuitos lógicos. Tá, professor, não entendi, ficou muito abstrato. Então vamos analisar o circuito que fica bem mais simples a gente entender. Parece uma coisa de outro mundo, uma coisa mais complicada, mas eu vou explicar direitinho para vocês acompanharem. Então, quando eu pressiono o botão aqui, eu tenho minha entrada, meu terminal de entrada, e esse botão aqui vai ser pressionado, ele vai gerar uma corrente que vai entrar no meu circuito e vai gerar uma tensão nesse filtro aqui. Por que que eu coloco um filtro? Isso aqui, se vocês bem se lembram, lá de sistema de transição de dados, lá de... Deixa eu ver outra matéria que vocês veem esse tipo de filtro. PDS. Isso aqui é um filtro passa-baixa. Ele serve para retirar o ruído e possíveis interferências que podem acontecer quando eu pressiono o botão. Ou, às vezes, eu detecto rapidamente a pressionada de botão quando está um mau contato, quando tem uma vibração. E esse filtro passa-baixa, ele serve para retirar essas interferências que podem acontecer no meu sistema. Eu só vou detectar mesmo quando esse botão for pressionado por alguns segundos, que realmente eu detecte esse pressionamento. Essa ponte retificadora, ela tem como função de diminuir a minha tensão, que vai chegar lá no meu LED. Aqui é a ponte retificadora,
que vai chegar lá no meu LED emissor de luz. Esse meu LED aqui, ele emite luz visível para um detector de luz. Esse detector de luz e o valor dessa luz, ela vai ser dependente da corrente que está passando nesse circuito. Então, dependendo da corrente do meu circuito, ele envia um sinal de luz. E esse sinal de luz, ele vai ser detectado e, através dessa detecção, vai gerar uma corrente para ser detectada pelo meu circuito lógico. E assim eu tenho uma transformação do meu sinal que foi pressionado aqui para o meu sinal lógico que vai ser entendido pelo meu sistema. Então, independente da tensão que está entrando no meu módulo de entrada, nesse caso aqui, independente dessa tensão que está sendo entrada aqui, o que chega lá para a minha CPU é as informações que foram emitidas por esse isolador óptico aqui, que funciona dessa forma. Sempre que haver corrente, vai haver luz, e havendo luz, eu detecto com esse sensor de iluminação. E esse sensor de iluminação envia uma corrente para esse circuito digital lógico. E é assim que é feito esse isolamento. Isso funciona tanto na entrada como também na saída. O que muda é a direção em que eu faço as coisas. Aqui na saída eu tenho um comportamento bem semelhante. Só que agora, ao invés de receber a luz, eu vou emitir a luz com o meu circuito lógico, que é o que acontece nessa parte aqui do meu isolamento óptico. Sempre que meu bit gerado for um bit 1, eu envio uma corrente para assim gerar luz nesse meu LED emissor de luz. E aí o que eu faço? Sempre que for enviado, eu permito a passagem de corrente através desse circuito. O meu triac, ele é na verdade uma chave de corrente alternada, que é um semicondutor e serve para conduzir e permitir que haja corrente entre a carga de ambos os lados da carga. Como é uma corrente alternada, eu preciso que aconteça tanto por L1 quanto por L2. Essa corrente vai permitir o acionamento do meu motor, o acionamento da minha válvula e etc. É dessa forma que as interfaces de entrada e saída discreta se comportam com o nosso isolamento térmico, o isolamento óptico, tá? Eu envio luz tanto para fechar o circuito, permitindo que o triac envie tensões, envie correntes, para gerar o movimento, para gerar o acionamento que seja necessário lá na minha carga, e essa carga pode ser a válvula, pode ser um motor, pode ser uma bomba, pode ser inúmeras coisas. E é claro que não necessariamente eu uso um triac. Eu posso utilizar também, para fechar esse circuito, um relé. Eu posso utilizar o próprio triac e também eu posso utilizar uma lógica de transistor. O que vai modificar entre eles é basicamente qual a faixa de tensão que ele vai permitir ser fechado esse circuito. Quando eu uso transistor, por exemplo, eu limito a tensão para tensões lógicas, normalmente 5 volts, menos 5 volts, ou 24 volts em corrente contínua, e etc. Quando eu utilizo o triac, eu posso utilizar, por exemplo, 110 volts de corrente alternada, posso utilizar 220 volts de corrente alternada, e quando eu uso relés, eu posso utilizar tanto corrente contínua quanto corrente alternada. E novamente, aqui quando eu estou falando de relé, eu estou falando relé especificamente para o acionamento. Então, ele vai funcionar como minha saída. Eu vou acionar o relé, fechar a chave do relé através da solenoide, e ele vai permitir a passagem da corrente. E notem o seguinte, uma característica que é comum entre todos os sistemas, é que eu sempre terei uma parte que vem lá da minha lógica da CPU. E essa lógica da CPU é um sinal digital de até 5 volts, permitindo o fechamento desse circuito. Entendam triac, entendam transistor como uma chave digital. Sempre que eu aplicar 5 volts, eu permito a passagem da corrente. Se eu deixo de aplicar tensão, eu abro essa chave e não permito a passagem da corrente.
Os módulos de entrada e saída de corrente contínua, quando eles são discretos, eles podem ser de duas formas: source ou sink. É basicamente como funciona o NPN lá dos nossos transistores. O que é um source e o que é um sink? Vamos pensar inicialmente dos nossos sensores. Um sensor source, ele quer dizer que a corrente ele vai fluir do meu sensor para o meu CLP. Um sink, ele vai funcionar de forma contrária. A corrente vai sair do meu CLP e vai enviar, vai ser trafegada até chegar no meu sensor. Então eu tenho esses caminhos. E esses caminhos são caracterizados por positivo ou negativo. Quando eu tenho um sensor, um dispositivo de entrada e de saída do tipo source, o que quer dizer? Que a corrente está fluindo desse atuador, desse sensor, até a minha entrada ou da minha saída. Quando eu tenho um sensor ou um atuador do tipo sink, a corrente está vindo do CLP, sendo enviada a partir da minha fonte de energia, e essa fonte de energia está fornecendo a minha saída do meu CLP a corrente necessária para acionar o sensor e acionar também ou acionar o atuador da forma que eu quero. Essa definição ela serve tanto para a entrada quanto para a saída, sensores e atuadores. Novamente, source, o dispositivo, o próprio atuador, o próprio sensor, ele fornece a corrente que vai entrar no meu CLP. E o sink, ele vai receber uma corrente que vai sair da minha CLP. Sensores do tipo source, eles se conectam com CLP do tipo sink. E sensores do tipo sink se conectam com entradas de CLP do tipo source. Basicamente, pensa o seguinte: eu não posso conectar uma coisa que envia corrente com uma coisa que também envia corrente. A corrente não vai trafegar porque não vai haver diferença de tensão. Então, para acontecer isso, o que é que eu faço? Eu pego um dispositivo, um sensor do tipo source, pegando a tensão a partir do meu power supply ou da minha fonte de energia, e vou enviar essa tensão para um dispositivo do tipo sink, para um módulo do tipo sink. Já quando eu tenho um dispositivo do tipo sink, eu utilizo obrigatoriamente um CLP com módulos do tipo source, onde a tensão ou a corrente vai sair do meu módulo e vai percorrer o meu sensor e assim ir para o meu CLP e para o meu power supply. E da mesma forma, eu tenho que isso se repete da mesma forma lá para os meus atuadores, onde se eu tiver um módulo do tipo source, eu só consigo me conectar com módulos do tipo sink, com dispositivos do tipo sink. Se eu tiver um módulo do tipo sink, eu só posso me conectar com o tipo source. Positivo só liga com negativo, negativo só liga com positivo. Não esqueçam dessa relação. E isso é bem importante quando eu estou trabalhando com sistemas reais. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar como está sendo conectado o meu sensor, o meu atuador, lá no meu CLP. O meu CLP tem as especificações, se ele é do tipo sink, se ele é do tipo source, e como é que eu faço a ligação para o meu sensor funcionar da melhor forma possível. Lembre-se, sensores e atuadores, eles precisam de tensão. E essa tensão não é fornecida diretamente pelo CLP. Quem fornece essa tensão é o meu power supply. E esse power supply é responsável por alimentar o sistema como um todo. Vai alimentar tanto o CLP quanto os sensores. E aí vai depender de como essa corrente ela percorre as minhas entradas para eu dizer se ela é do tipo, se o meu sistema, se o meu dispositivo é do tipo sink ou do tipo source. Tipo sink, novamente, ele vai receber a corrente e tipo source, ele vai enviar a corrente.
Agora vamos analisar os módulos de entrada e saída analógicos, que ele basicamente se comporta da mesma forma, só que eu tenho o mesmo isolamento, só que agora eu tenho uma codificação necessária. Normalmente, em módulos analógicos, eu tenho uma variação unipolar ou uma variação bipolar, do qual eu trabalho de menos 10 a mais 10 volts, se ele for bipolar, ou unipolar, que ele vai variar de 0 a 10 volts. Na conexão dos sensores que detectam as entradas por tensão, é importante especificar o cabo de menor comprimento possível. E é por isso que eu falei para vocês daquele módulo que é utilizado remoto. Por quê? Em entradas e saídas analógicas, eu tenho que me preocupar exatamente com a tensão que ele está recebendo e a tensão que ele está detectando. Tensões, elas são degradadas devido à resistência do fio, devido a correntes de fuga, a ruído. Então, toda vez que eu estou detectando tensão, eu tenho que me preocupar com o tamanho do fio, porque o tamanho do fio vai atrapalhar devido às resistências internas. E isso pode levar a conclusões errôneas do meu controlador, tomar decisões que podem danificar realmente a planta. Então, toda vez que eu estou trabalhando com tensão, eu tenho que me preocupar com o tamanho do fio. E aí, mais indicado, utilizar os leitores remotos, os módulos remotos de entrada e saída, para fazer essa computação do valor. É claro que existem dois tipos de sensores, por exemplo, de atuadores também, tanto de corrente quanto de tensão. Se eu estou utilizando de tensão, eu tenho que me preocupar com esse detalhe. Já se eu estou utilizando sinais de corrente, que eu estou detectando uma corrente gerada, eu não tenho esse problema. Por que eu não tenho esse problema? Porque corrente, vocês lembram lá de eletrônica básica, lá de eletricidade aplicada, se vocês pagaram, a corrente, quando entra numa malha, ela continua igual até o final da malha. Eu não tenho perdas de correntes. Tá, no mundo real, na aplicação real, eu tenho essas correntes de fuga, que realmente eu acabo perdendo parte da tensão. Mas o deterioramento do sinal de corrente, ele é bem menor do que o meu sinal de tensão. Porque, como está ligado em série, tudo está em série, já que está ligado por um fio, então a corrente tende a ser a mesma. Então, por isso que a gente acaba utilizando mais sensores que são baseados em corrente do que sensores que são baseados em tensão. Mas é claro que existem as duas formas e a gente acaba trabalhando com o que é mais barato e o mais viável para a gente. A alimentação dos meus sensores, eles podem ser de duas formas diferentes. A primeira forma é que ela é fornecida diretamente pelo meu Power Supply. Então, meu Power Supply, a fonte de tensão, ela está ligada diretamente ao sensor. Uma outra forma de se fazer é quando o meu Power Supply está ligado apenas ao meu módulo de saída do meu CLP. Então, eu estou ligado ao módulo de saída do CLP, o CLP vai gerar uma corrente para o meu sensor e esse sensor vai enviar uma corrente, vai ter uma tensão que vai ser medida de alguma forma por um módulo de entrada do meu CLP. Então, o meu CLP é tanto responsável pela alimentação do meu sensor, quanto pela leitura das informações que ele fornece. Eu tenho essas duas possibilidades de configuração. Isso aqui é mais curiosidade, mas é interessante, novamente, vocês saberem, de acordo com o fabricante, se eu posso alimentar o sensor de forma diretamente ou se eu tenho que alimentar através do CLP. Um outro aspecto interessante dos meus módulos de entrada e saída analógico são o uso de palavras para o endereçamento e a representação do valor. Aqui eu estou preocupado diretamente com a resolução do meu sistema. Lembre-se, se eu estou falando de um mundo analógico e estou trabalhando numa faixa de tensão e aí de 0 a 10 volts, de 0 a 220 volts, eu tenho que me preocupar com a quantidade de bits que eu vou poder utilizar para representar esse número. Se eu estou utilizando de 0 a 10 volts e utilizando um byte, ou seja, 8 bits,
eu vou ter uma resolução de 0,04 volts. Ou seja, isso significa que a cada 0,04 volts eu vou ter um bit. Então, como tem aqui na nossa tabela, 0.00 vai ser representado pelo número 000,000. Quando eu acrescento 0,4 volts, eu acrescento o númerozinho 1, um bit 1, lá no meu bit menos significativo. Quando eu acrescento novamente 0,04 volts, eu represento com mais um bit. Nesse caso, eu adiciono um bit a 0,1, fica 0010, e assim sucessivamente. A cada 0,4 volts, eu acrescento um bit. É claro que aqui vai variar de aplicação para aplicação, porque se eu precisar de aplicações mais precisas, o controle de uma centrífuga, por exemplo, de uma máquina nuclear, ela tem que ser extremamente precisa. Então eu vou aumentar o número de resolução, aumentando o número de bits, para eu ter a certeza que eu estou pegando que valor está sendo representado pelo sensor. É claro que quando a gente está pegando o sensor, o próprio sensor ele tem uma resolução e tem uma precisão. Às vezes a gente quer aumentar a precisão da nossa representação além do que o meu sensor detecta. Então, isso é prejudicial também. É melhor trabalhar em conjunto, sabendo quais especificações do CLP, de quantos bits ele utiliza para representar uma entrada analógica, eu posso aí conhecer e trabalhar melhor com a tensão e com a corrente que o sensor propicia. Se o sensor tiver uma precisão extremamente elevada, eu vou precisar também de uma quantidade de bits elevada para fazer essa representação. Bom, e agora no final da aula a gente vai ver como é que é feita a organização da memória de programa de um CLP. A organização, basicamente, vai diferenciar de fabricante para fabricante. Apesar delas seguirem um padrão, cada fabricante acaba fazendo algumas modificações que podem tornar o intercambiamento entre os códigos mais dificultoso devido às características específicas de cada um. Logo, eu tenho que me preocupar novamente com o datasheet, visualizar todas as informações necessárias daquele CLP para assim conhecer o melhor funcionamento dele. É importante dizer que se eu faço o endereçamento errado das minhas entradas e saídas, apesar de eu ter o programa funcionando de forma correta, sem nenhum erro, funcionando perfeitamente em um CLP e passar para outro, ele não necessariamente vai funcionar de forma correta lá no meu CLP de outro fabricante. Por quê? Porque eu posso estar lendo uma porta analógica, na verdade, quando eu deveria estar lendo uma porta digital, ou lendo uma porta digital analógica quando eu tenho uma entrada analógica. Então, isso vai gerar uma entrada errada. E também eu posso estar lendo informações e endereçamentos errados, no sentido que no espaço 1 está trocado e eu acabo lendo um sensor de temperatura quando eu deveria ler um sensor de pressão. Ou acabo lendo um sensor de presença quando eu deveria estar lendo um sensor de fim de curso, por exemplo. Uma entrada errada num programa correto, ela vai gerar uma saída errada. Então, eu posso acabar acionando de forma errada o meu sistema e tomando decisões que não são as mais praticáveis ou mesmo as melhores para determinados sistemas, podendo até inclusive danificar a minha planta. Lembrem-se, eu sempre falo e bato nessa questão de danificar a minha planta, porque danificar uma planta de produção, um sistema de produção, é custo de milhões. Então a gente tem sempre que ter cuidado em estar fazendo o endereçamento correto do CLP, eu estou lendo realmente aquela entrada que eu quero, estou operando naquela saída que eu realmente desejo operar, não estou operando numa válvula quando eu deveria estar operando no motor, não estou operando e vice-versa. Então todo o endereçamento ele é importante, por isso que eu bato nessa tecla e digo como é feito o endereçamento. A organização da memória leva em consideração a forma com que o CLP divide a memória.
arquivo de programa e arquivo de dados. A gente aprendeu isso lá na nossa aula passada. É nos arquivos de programa, por exemplo, que eu tenho aqueles meus ciclos que vão ser executados passo a passo, aqueles quatro informações que vão ser executadas obrigatoriamente. Então eu tenho as rotinas de programação vão ser executadas nesse arquivo de programas. É o que ocupa mais espaço na memória do meu CLP, mas que tem uma memória dedicada para o funcionamento dos meus programas. Então, é onde está o programa em ladder que foi programado pelo meu operário, pelo meu programador, pelo meu chefe, enfim. É onde estão as subrotinas dos programas, e aí as especificações do ciclo, as especificações de entrada e saída, e etc. No arquivo de dados, é basicamente onde eu armazeno todas as informações de entrada e saída, as informações de bit, as informações dos contadores, as informações dos temporizadores, as informações de controle, as informações de comunicação, como tem que ser feita, a informação que chegou, a informação que eu preciso enviar, enfim. É no arquivo de data que tem todas essas informações. As informações necessárias e todas as duas, as combinações das duas, são necessárias para o funcionamento perfeito do meu CLP. Meu programa ele vai precisar se comunicar obrigatoriamente com meus dados de entrada e saída que estão armazenadas nos arquivos de dados. Então, como eu estava falando para vocês, nos arquivos de programa é onde a gente vai focar agora a nossa disciplina. A partir da próxima aula a gente vai ver isso, que é onde eu posso programar e onde eu vou dizer as tarefas que meu CLP deve executar com base nos meus arquivos de dados. Meus arquivos de dados, que tem as informações de entrada e saída, e o meu arquivo de programa é onde eu carrego a programação para ele funcionar da forma que eu programei. Normalmente eu posso utilizar várias formas de programação, só que a gente vai focar na mais utilizada delas, que é a linguagem ladder, que vai funcionar aí como está mostrando para vocês nessa imagem. Então, gente, é isso. Na próxima aula a gente vai focar na linguagem ladder, vai começar a falar sobre a regra da IECE, que especifica a linguagem ladder, como ela funciona, vai trabalhar já com os pequenos projetos dessa linguagem. Então a gente vai começar a pôr a mão na massa mesmo e começar a programar nessa linguagem de programação voltada para CLPs. Qualquer dúvida, comentário e sugestão, estou disponível no meu e-mail e no meu WhatsApp, vocês já sabem quais são eles, então é só entrar em contato. Muito obrigado pela aula de hoje e a gente se vê na próxima semana.